Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Abra a vossa Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo número 26. Glória a Deus, aleluia. Gênesis, capítulo 26. Vamos estar lendo os primeiros versículos. Glória a Deus, aleluia. Louva a Deus pela vida do nosso irmão João, líder de varões, pastor que nos confiou de estar aqui nessa noite para estar falando um pouquinho da palavra do Senhor. Graças a Deus. Gênesis capítulo 26, vamos estar lendo a partir do versículo 1. Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1, que diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desce ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Podeis assentar. Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus. Está a mensagem aonde vamos estar falando da vida de Isaque, aonde nós vamos ler aqui no início que uma fome que além daquela primeira que tinha acontecido na vida, Abraão, seu pai, tinha passado. E no versículo 20, lá atrás, nós vemos que Abraão passa pela mesma situação, a fome ali naquela cidade, enfrenta a dificuldade. E Isaque se encontra na mesma posição que seu pai já tinha passado. E aqui nós vemos que quando Isaque chega até a terra ali naquela cidade, para avistar, e aquela terra estava passando por necessidade, a terra passando por um momento de fome, mas Isaque chega ali, e Deus fala com ele naquele lugar, naquela terra. E nós vemos que Isaque era um rapaz, um menino, filho de Abraão e Sara, um homem, o rapaz que veio na promessa que Deus tinha feito para eles. E nós vemos que Isaque representa, o nome de Isaque representa riso, ou ele ri ou alegria. Porque Sara, quando Deus fez a promessa para ela, ela ri, porque ela já era velha, Abraão velho. Mas Deus fez uma promessa para eles dois, porque aquela promessa que Deus fez ia ter que se cumprir. Isaque é uma dessas promessas para cumprir aquilo que Deus chamou Abraão lá no capítulo 12, quando chamou ele para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele ainda ia mostrar para ele. E Abraão sai e essa promessa continua se cumprindo. E assim a promessa se cumpriu, nasce Isaque já está aqui nessa terra. E a Bíblia nos conta que ele chega no momento que aquela cidade estava passando por um momento de escassez, de fome. Mas Deus chega até ele e fala para ele: não sai dessa cidade, permaneça aqui, não volta para o Egito, porque é aqui que eu vou te abençoar. Isaque simplesmente foi fazer uma visita naquela cidade, mas Deus aparece e fala para ele: permaneça aqui, porque é aqui que eu vou te abençoar. É aqui que eu vou te entregar todas essas terras, porque eu fiz uma promessa anterior para o seu pai, e essa promessa tem que se cumprir. Isaque, como obediente a Deus, ele permanece ali naquele lugar. Ele permanece naquela terra, sabendo que o dia era difícil para ele e para a sua família, mas ele ouviu a voz de Deus e permaneceu. E não desceu, não voltou para a terra do Egito. E nos dias que nós estamos vivendo não está sendo diferente, se nós trazer para os dias atuais que nós estamos vivendo. Muitas das vezes nós deparamos em situações que Deus fez promessa para mim e para você. Talvez nós estamos vivendo situações que Deus veio e falou algo, prometeu algo para mim e para você. E talvez a situação, o momento, a cidade, o lugar que você está vivendo não está propício para a promessa que Deus te prometeu. Mas se foi Deus que fez a promessa para mim e para você, você tem que crer e confiar, porque a promessa vai cumprir. Porque assim como foi na vida de Isaque, ele poderia ter duvidado, falar: mas eu ficar nessa terra com toda a dificuldade que está passando, eu vou continuar aqui. Não, ele simplesmente permaneceu e confiou na promessa que Deus tinha feito para ele.
E a Bíblia nos conta que Isaac permaneceu naquela cidade, e assim vamos ver por diante, que as mesmas situações que seu pai viveu, ele também viveu. Aonde os homens chegam ali e perguntam sobre a sua esposa, ele fala que é sua irmã, tenta esconder, por quê? Porque a mulher de Isaac era bonita, formosa, e eles poderiam pegar ela como sua esposa e matar ele. Então ele falou as mesmas coisas que seu pai tinha falado, ela é minha irmã. Mas Abimeleque, por um dia de manhã, levantou bem cedo e viu Isaac acariciando Rebeca. Então ele desconfiou que ela era sua esposa. Então aquele rei lança um decreto e fala: ninguém toca sobre a vida dessa mulher, porque se tocar, vai morrer. Porque Rebeca fazia parte da promessa que Deus tinha feito. Assim como Sara também fazia parte da promessa. Porque se fosse só Isaac, a promessa talvez não poderia cumprir. Tinha alguém para estar junto com ele. E Rebeca estava com ele. E eu lendo essa mensagem, Deus trouxe o meu coração. Muitas das vezes para eu e você, através de um grande homem, através de um grande propósito que tem na minha vida ou na sua vida, talvez precise de alguém estar andando lado a lado comigo e com você. O homem precisa da esposa, a esposa precisa da esposa. Assim como Isaac estava naquela cidade, e ele precisava de Rebeca para a promessa se cumprir, porque através deles dois vinha Jacó. Assim como foi Abraão e Sara, veio Isaac, porque era a promessa. Quando Abimeleque pegou a esposa de Abraão lá atrás, Deus aparece para Abimeleque no sonho e fala para ele: olha, se você não devolver essa mulher, porque ela tem marido, todos os teus vão morrer. A promessa de Deus tinha que se cumprir. Quantos de nós têm passado por situações que talvez acontece algo na minha e na sua vida, tentando impedir aquilo que Deus já tem projetado, já está traçado, já está assinado por Deus, mas vai levantar alguma coisa para tentar tirar o nosso foco da promessa de Deus. Mas cabe a mim e a você permanecer aonde Deus nos plantou, aonde Deus nos confiou para nós permanecer. Muitas das vezes nós queremos questionar Deus, mas aqui, Senhor, porque para Deus abençoar, para Deus cumprir a promessa dEle, Ele não depende do lugar onde você está, depende de você, depende de mim. Depende de nós obedecer a Deus, porque não é o lugar que eu e você está que vai dizer quem é eu e você. Não é o lugar que eu e você está vivendo que vai dizer quem é eu e você, mas sim Deus, que é o dono da promessa. Assim é Deus que é o dono da promessa. E a Bíblia nos conta que Isaac permaneceu naquela terra e ele lançou a semente naquela terra. Era uma terra que estava passando por dificuldade, fome naquela época, mas mesmo assim Isaac confiou na promessa e lançou a semente. E a Bíblia nos conta que no mesmo ano Isaac colhe 100 por cada grão Isaac colhe naquela terra. E Deus começa a abençoar ele, que ele começa a ficar próspero com servo, animais, tudo ali. Deus prosperou Isaac naquele lugar. E eu me perguntando para Deus muitas das vezes, por que todos estavam ali, podiam ter lançado a semente, poderia ter frutificado, poderia ter ficado rico naquela ocasião. Mas Deus me falava, porque eles que estavam ali, a promessa que era para a vida de Isaac, não era para a vida daqueles que estavam naquele lugar. E muitas das vezes nós deparamos na nossa vida espiritual, muitas das vezes nós vemos alguém sendo abençoado na nossa volta diante de nós, e nós começamos a questionar a Deus, por que ele e eu não? Ei, o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve, mas a minha promessa é a minha promessa, e a sua promessa é a sua promessa. Então onde Deus vai cumprir, não importa o lugar onde você está, mas Deus vai agir e vai começar a operar, dependendo da sua situação, dependendo de onde você está, Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. A terra está difícil, a dificuldade está batendo na porta, mas creia e confia no Senhor, porque a promessa é dEle. E foi Ele que fez. E a Bíblia nos conta que Isaac começa a se prosperar tanto naquela cidade, que o rei começa a olhar aquela situação, começa a invejar da riqueza de Isaac. E por que eles não prosperaram?
Por que eles não lançaram a semente assim como Isaac lançou? Muitas das vezes na nossa vida, Deus nos dá as oportunidades para nós granjear, para nós plantar, para nós lançar a semente. Só que tem muitas pessoas que esperam achando que a semente vai ser lançada por acaso. Não, eu tenho que pegar a semente e lançar. Eu tenho que ter disponibilidade na obra do Senhor para fazer a obra andar. Muitas das vezes nós queremos sentar no nosso banco e esperar, tudo vai acontecer. Não, levanta, lança a semente, porque a semente vai nascer e vai germinar. Não fique esperando só para o seu irmão que está do seu lado, só pelo pastor, só pela liderança. Não, lança a semente, porque você vai colher conforme você está plantando. Não tem como eu colher se eu não estiver plantando. Mas Isaac, dependendo da dificuldade que estava naquela terra, ele lançou a semente e ele prosperou. Chegou a ponto daquele povo se invejar da riqueza de Isaac. E chegou a ponto de dizer para ele: sai do nosso meio, porque você está ficando poderoso demais. A sua riqueza está grande demais. Você não cabe mais no nosso meio. Quantas pessoas já viveu por essa situação? Deus começa a te abençoar, Deus começa a te usar, Deus começa a te prosperar. E talvez o vizinho da esquerda, da direita, ou até dentro da própria família, dentro da própria igreja, começa a falar: olha como ele está, olha como ela está. Mas não dá ouvido. Por que está falando? Porque quem fez a promessa foi Deus. Manda ele perguntar para Deus. Manda ele perguntar para o dono da promessa. Porque você não tem culpa de nada, porque foi Deus que te escolheu. E se ele prometeu, não tem ninguém que vai impedir a promessa se cumprir. Pode invejar de você, pode falar o que quiser de você, mas o que Deus já decretou através da sua promessa na tua vida vai se cumprir. Pode falar o que quiser, mas vai se cumprir. Isaac simplesmente pega a sua riqueza, todo o seu servo, a sua riqueza, e sai. E sai. Porque Isaac, ele não queria ter briga e inimizade com ninguém. Ele sai daquela cidade. E a Bíblia nos conta que Isaac sai andando ali. E vamos chegar no ponto aonde ele chega e fala para ele. E disse Abimeleque a Isaac: aparta de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, e onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços e cavaram os poços dos dias de Abraão, seu pai, porque ali os filisteus havia entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que já o seu pai já havia posto. Aqui nós vemos aqui que Isaac, esse frio aí está deixando o negócio todo mundo gripado, irmão. Glória a Deus. A Bíblia nos conta que Isaac pega a sua riqueza e parte dali e vai chegar ali naquela terra ali, e vai começar a cavar os poços que seu pai tinha deixado. A herança que Abraão deixou para os seus pais, a Bíblia nos conta que ele encontra aqueles poços tudo entulhado. Mas simplesmente ele pega: vamos desentulhar esses poços novamente. E manda seu servo desentulhar, abre aqueles poços. Mas aí vem o servo ali de novo do povo de Abimeleque, entulha aqueles poços novamente. E a Bíblia nos conta que ele parte adiante, abre mais poços. E quando ele abre o poço, todos ali vêm os servos, os pastores, entulham os poços novamente. E esse primeiro poço, ele dá o nome desse poço de Ezeque. O nome Ezeque significa contenda. Isaac, diante daquela situação, o seu servo fala para ele: olha, nós abrimos poço, deu água, mas os pastores contendaram e entulharam o poço novamente. Isaac, eu imagino ele falando para o seu servo: tem problema não, vamos adiante, vamos cavar mais outros poços. E a Bíblia nos conta que ele vai adiante e manda cavar outros poços, e ali acontece a mesma coisa, entulha os poços dele novamente, e ele coloca o nome ali de Sitna. E esse poço,
O significado dele significa inimizade. Isaac simplesmente vira as costas e fala: não tem problema, deixa esse poço aí e vamos embora. A questão hoje que nós estamos vivendo, muitas das vezes nós temos negócios que nós fazemos na obra do Senhor. E talvez eu e você está trabalhando com todo o foco, com toda alegria na presença de Deus. E muitas das vezes nós estamos fazendo, tem alguém que vem tentar impedir de nós prosseguir a nossa caminhada. Mas eu vejo o exemplo na vida de Isaac, que o primeiro poço que ele cava, ele dá o nome ali por Ezequiel, significa contenda. E simplesmente ele larga e vai embora. E tem muitas pessoas que estão trabalhando na sua vida secular, na vida espiritual, e talvez tenha alguém levantando contra você, tentando impedir você a prosseguir. E talvez tem pessoas que começam a contender, começam a brigar, começam a ter inimizade entre irmão e irmã, e não prossegue a sua caminhada. Talvez fique de mal, talvez vire a cara um para o outro, e nós sabemos que a obra não é nossa, a obra é de Deus. Tem espaço para todo mundo, o caminho é longo. Não adianta eu querer brigar com meu irmão, querer discutir, achando que eu vou fazer melhor do que ele. Não precisa contender, não precisa ter inimizade com ninguém. Porque a promessa é para todos. A promessa que Deus fez um dia é para mim e para você. E essa promessa está firmada na cruz do Calvário, que aí nós vamos morar na mansão celestial. Que é a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa aí ninguém vai tirar de mim e de você. Só vai depender da minha atitude, da sua atitude, do seu comportamento, do meu comportamento diante de Deus, da minha obediência diante do Senhor. Isaac simplesmente vira as costas, deixa aqueles poços ali, manda cavar mais poços, e assim por diante fez. O seu servo foi lá e cavou, até que enfim cavou um, e ninguém contenderam, ninguém entulhou. Aí ele diz: na mesma noite, ali subiu para Beceba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não tema, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei toda a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Ele continuou na caminhada. Independente de Abimeleque ter impedido, querer forçar que ele saísse, que a promessa não acontecesse, mas ele continuou cavando os poços, até chegou um ponto que Deus deu ali a liberdade para Isaac permanecer com aqueles poços abertos. E ali a Bíblia nos fala que ele levanta um altar em agradecimento a Deus. Por quê? Porque Deus abençoou ele naquele lugar. E esse último poço significa amplitude, lugar amplo, lugar onde ele tem espaço para trabalhar, para se movimentar, aonde ele tem espaço para continuar a sua caminhada, cumprir a promessa que Deus tinha feito na sua vida. Mas já pensou se ele tivesse parado para brigar, para entrar em guerra com o servo de Abimeleque? Ele não tinha seguido adiante, não tinha conseguido furar novos poços e Deus abençoar ele, assim como aconteceu. E a questão muitas das vezes na nossa vida é que nós paramos no meio da caminhada. Não pode alguém falar nada para nós. Não pode alguém olhar, olho virado para nós quer parar no meio do caminho. Muitas das vezes nós não queremos aceitar a correção de Deus na nossa vida. E tem muitas pessoas estacionadas porque um dia foi fazer algo e talvez alguém não gostou, chegou, falou para ele ou para ela, e talvez ela está parada e não quer fazer mais. Mas o recado de Deus para mim e para você nessa noite: não desista e continue em frente e não volte para trás. Porque o lugar onde Deus te colocou é onde Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Tem muitas pessoas querendo voltar para o Egito novamente. Mas assim como Deus falou para Isaac: permaneça aqui, não volta para o Egito, porque é aqui que eu vou te abençoar. Tem muitas pessoas achando que lá fora no Egito está melhor. Ei,
Talvez você só vê só contando a história dos antepassados que viveu dificuldade, que passou por momentos difíceis. Mas os momentos difíceis talvez chegou na minha vida e na sua vida hoje. Talvez esse momento difícil de escassez chegou na minha vida e talvez você falou, nunca poderia passar por isso, mas talvez você está passando agora. Mas Deus manda falar para você nessa noite, não volta para trás. Permaneça no lugar onde você está, porque é aí que Deus vai te abençoar. Não procura caminho diferente para que possa melhorar a sua vida, a sua estratégia. Mas se foi Deus que prometeu, se foi Deus que falou para mim ficar, por que eu vou virar as costas e vou embora? Para a promessa de Deus cumprir, há um processo na minha e na sua vida para nós passar. Isaac chegou a ser expulso daquela cidade. Ele queria? Não. Ele queria passar por aquela situação? Ele poderia virar, mas se Deus falou que era para mim ficar, como que esse povo quer que eu saio daqui agora? Ele poderia bater o pé e falar, daqui eu não saio. Mas ele não queria briga. Ele era o filho da alegria. Por isso que o nome dele se representa, riso, o filho da alegria. Ele não queria briga, ele não queria contenda com ninguém, ele não queria inimizade com ninguém. Ele só queria cumprir a promessa e ser abençoado, assim como Deus já tinha feito a promessa para ele. Ele conheceu a história do seu pai. Ele conheceu a caminhada do seu pai. E a Bíblia nos conta que Abimeleque, olhando a situação da sua cidade, ali onde ele estava, ele lembra de Isaac e fala, nós temos que ir até ele. Nós temos que ir até ele. E olha o que acontece. De Gerar por ter com ele Abimeleque, e seu amigo ao sul ficou o comandante do seu exército, e disse-lhe Isaac, por que vieste a mim? Pois me odeia e me expulsasse do vosso meio. E eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Eu vi que Deus é na vida de você. Eu vi que Deus é na tua vida. Meu irmão, não importa a dificuldade que eu e você nós estamos enfrentando nos últimos dias nessa terra. Mas não esqueça da aliança, da promessa que Deus fez. Não esqueça da aliança, da promessa que Deus fez para a sua vida. Está difícil, tá, mas o melhor está por vir. O melhor está por vir, que é Jesus para buscar a sua amada igreja. Jesus fala para o seu discípulo, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, assim como eu venci, vós também vais vencer. No mundo nós vamos ter aflição sim, vamos ter dificuldade, vamos passar por escassez, vamos passar. Mas é melhor nós passar com Jesus do nosso lado, do que passar sem Ele. É melhor nós passar com Jesus no nosso barco, juntamente comigo e com você, porque longe da presença dEle. Talvez aquele que não queria ver você por perto, é o mesmo que vai bater na sua porta, vai pegar o telefone e ligar para você. Ei irmã, ora por mim. Ei pastor, ei irmão, ora por mim, porque eu estou passando por isso, por essa situação, e eu sei que Deus é na sua vida. Eu sei que Deus é contigo. Então não adianta nós querer entrar em conflito com ninguém, simplesmente espere e confia no Senhor. Não adianta nós querer entrar em conflito com ninguém, não, simplesmente confia e espera no Senhor. Porque o motivo daqueles povos entulhar aqueles poços de Isaac era motivo de travar uma guerra naquela época. Mas simplesmente ele obedeceu, ouviu a voz de Deus e permaneceu seguindo a sua caminhada. Na nossa caminhada vai ter muitas pedras, muita dificuldade, muitos entulhos, muita sujeira. Mas vai depender de mim e de você. Nós vamos parar ou nós vamos continuar andando? Nós vamos parar ou nós vamos continuar andando na nossa caminhada? O nosso alvo não é aqui, o nosso alvo é o céu. O nosso alvo não é aqui nessa terra, o nosso alvo é o céu.
Semana anterior Deus me mostrou uma visão, e eu quero contar rapidamente para os irmãos. Eu estava no ambiente ali, Deus me levou num lugar, estava um cenário como estava à noite, todo mundo esperando, como se Jesus viesse voltar naquele dia, naquela noite. E ali eu andava passeando no meio daqueles povos ali, pessoas estavam limpando as suas casas, pessoas estavam ali limpando os seus quintal, e eu me perguntando para Deus, mas Senhor, se nós vamos para um lugar que é especial, por que esse povo está limpando aqui sua terra, cuidando dos seus mantimentos? E cheguei num certo lugar onde estava reunido pessoas, e aquelas pessoas estavam ali com um pacote de dinheiro e falando, eu estou com este dinheiro aguardando para mim poder ir quando Jesus voltar. E eu questionando o Senhor ali naquele momento, falou, Senhor, mas esse dinheiro, esse povo está aguardando esse dinheiro. E Deus falou no meu coração fortemente naquela hora. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, têm riqueza, está esquecendo que nada disso vai servir para quando eu voltar para buscar a igreja. Tem muitos achando que o dinheiro vai levar ele a algum lugar. E tinha pessoas que estavam cuidando dos seus terrenos ali, das suas casas, e o Senhor falava, vocês estão preocupados com a terra aqui, não estão preocupados com o céu. E eu assustei ali naquele momento, tremo naquela hora e vendo a situação, o mundo que nós estamos vivendo. E eu vejo pessoas brincando com cada bobeira aqui nessa terra, se discutindo com cada disputa, irmão, com tantas coisas que não vai levar nós a lugar nenhum. Não adianta nós querer ter contenda e inimizade com ninguém não, porque Jesus está voltando. Não há tempo mais de nós ficar com esse meninice aqui nessa terra não. Não há tempo mais para nós ficar nessa meninice aqui na terra não, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. As guerras estão aí diante dos nossos olhos, diante da nossa casa, diante da nossa vida, no nosso trabalho, na rua, todos os dias que nós ponhamos nossos pés para a porta da fora da nossa casa, a dificuldade está batendo diante de nós. Mas cabe a mim e a você permanecer onde Deus mandou nós ficar, ou nós voltar novamente para o Egito. Permaneça onde Deus te colocou. Está difícil, tá, mas Ele está com você. Não volte para trás, não saia, permaneça firme, porque a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir. A promessa que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Lança a semente, não tenha medo. Está difícil, tá, mas eu vou continuar pregando, vou continuar falando do amor de Deus, eu vou continuar evangelizando, eu vou continuar indo para a igreja, eu vou continuar indo ajudar o pastor, vou continuar indo ajudar a minha irmã, vou continuar ajudando no ciclo de oração, porque Deus é comigo. Permaneça fiel. Importa não dar ouvido com quem está falando, chamando você de puxa-saco, chamando você de tudo. Não importa. Faça o melhor na obra de Deus. Cumpre a promessa que Deus te chamou e aquilo que Deus entregou nas tuas mãos e te confiou para você fazer.